Olá, boa tarde. Já tem um tempo que eu não apareço por aqui fazendo vídeos, falando da palavra, né? Especificamente, apareço nas minhas rotinas aí do cotidiano. Eu parei por um tempo porque eu senti a necessidade de viver aquilo que eu estava falando. E eu estava falando bastante sobre a palavra de Deus, sobre estudos da Bíblia, e eu senti que eu não vivia aquilo que eu estava passando. Apesar de achar legal, de ser conselhos, né, aconselhamentos bons, mas eu senti a necessidade de falar daquilo que eu vivo. E aí eu parei por um tempo para viver sobre as coisas que eu estava falando. E nesse tempo eu me casei e me batizei na igreja. Eu organizei um pouco a minha vida, porque eu estava falando sobre coisas tão lindas, passagens da Bíblia, estudo bíblico, e eu percebi que a minha vida não estava condizendo muito com o que eu estava falando. Então eu acho que é muito mais bonito quando a gente vive aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente prega para as pessoas. Então eu resolvi dar um tempo e organizar minha vida. E com a graça de Deus e a ajuda de Deus eu consegui resolver isso, que é algo, não vou dizer que difícil, mas sim desafiador para os nossos dias de hoje, né? Muito mais prático, muito mais fácil a gente morar, viver junto com a pessoa e não casar, não fazer um compromisso tão grande. É muito mais fácil a gente ir para uma igreja, viver lá o domingo, mas não ter um compromisso. Eu não tô aqui julgando quem tá nessa situação, porque eu estava até há pouco tempo, então não tô aqui para apedrejar ninguém. Muito pelo contrário, sim para incentivar, né, a quem tem o desejo para buscar. Porque se eu conseguir, né, então as pessoas podem também conseguir. E algo que eu senti muito ao começar a buscar a Deus com o melhor que eu pude, eu comecei a sentir temor e zelo. Então, eu achava ruim pra mim, né? Não é o que é errado, mas ruim pra mim eu falar de Deus, das coisas de Deus e eu estar vivendo uma vida que não condizia com o que eu falava. Então, foi por isso que eu resolvi dar um tempo até daqui, né? No meu canal no YouTube, no Instagram, e aí eu resolvi dar uma organizada na minha vida. É claro que isso está em andamento e com certeza vai ser um andamento que nunca mais vai parar. E eu também nunca vou estar pronta, nunca vou estar perfeita. Então, eu me sinto mais confiante, não pronta. Mas então, quando se fala de zelo e temor, o que que acontece? Outro dia eu tive a oportunidade na igreja de estar falando sobre um evento que acontece lá. E quando eu subi no altar, eu olhei para todo mundo e falei: eu confesso que apesar de sentir assim um pouco de medo de estar ali, mas não era bem a palavra, eu sentia temor, porque estar diante das pessoas para falar de Deus me deixa sentindo temor. Eu não quero falar nada que não seja real, eu não quero falar nada que seja de mim. Em se tratando de falar de Deus, é claro que eu vou errar aqui, gente, né? Eu sou uma pessoa normal, não tenho tanto tempo de palavra, então muitas coisas que eu falar não vou condizer com que as pessoas também concordam, né? Tô sujeita a errar. Outro dia mesmo eu tava falando e falei sobre quando você adora algo, você fica parecido com aquilo. E então nós temos que adorar a Deus para ficar parecido com ele. E daí alguém comentou, uma amiga minha, até postei. Ela falou assim: "Mas a gente tem que adorar somente a Deus". Exatamente, né? Eu não quis incentivar ninguém a adorar mais nada, porque eu também concordo e sei que tá na palavra, tá na Bíblia, adorar somente a Deus, né? E então eu passei a ter esse zelo pela palavra e ter esse temor diante das coisas de Deus. E por isso também eu resolvi dar uma organizada na minha vida, né? Exatamente por isso. E eu não gosto de usar a palavra difícil, eu aprendi isso com a Marinalva Calegari, eu já falei bastante dela aqui.
Eu não gosto de usar a palavra difícil, eu prefiro falar desafiador. Então, assim, não tem sido fácil, tem sido desafiador essa busca. Mas algo que eu percebi é que nós não podemos deixar de buscar a Deus por achar que estamos em pecado. Nesse tempo que eu parei, onde eu me casei, onde eu me batizei, eu não parei de buscar. Eu não falei, eu tô errada, então eu não vou ir para a igreja, eu tô errada, então eu não vou buscar a Deus. Muito pelo contrário, aí que a gente tem que sim ir na igreja, aí que sim a gente tem que buscar a Deus quando a gente tá errado, porque a gente vai estar errado a vida inteira. Mas principalmente quando a gente tem um erro muito aparente, né? Hoje aí eu fiquei e as pessoas ficam muito tempo, às vezes solteira, mas fica no mundo. Vai pra festa, conhece uma pessoa, não dá certo com aquela pessoa. Então, assim, isso nos afasta às vezes de Deus. Eu mesmo, por várias vezes, eu ia pra festa no sábado e aí no domingo eu ia no culto. Alguém quer se entregar a Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador. E o meu coração queimava de vontade de ir lá na frente, mas eu falava assim, gente, eu não vou fazer isso, porque eu sempre tive temor por Deus, eu sempre respeitei muito Deus. Então eu pensava assim, se eu fazer isso agora, e aí sábado que vem, se tiver uma festa, alguma coisa, não vou. Aí eu não ia. Eu não ia por isso. Então, às vezes, a gente deixa de tomar essa atitude, essa iniciativa, por achar que a gente está em pecado e que não vai ser aceito, né? Até por eu ter participado de alguma igreja antes e a gente se sentir excluído por estar em pecado. Então, enfim. Mas é importante. Gente, eu não, né? Antes não tinha esse barulhinho, tá? Agora tem a Zoe que vai ficar aqui fazendo barulhinho. E aí, o que que acontece? A gente tem que sempre buscar, continuar buscando a Deus, mesmo achando que tá no erro. Porque a igreja, isso aí vocês já devem ter cansado de ouvir de várias pessoas. Mas a igreja, ela é como se fosse um hospital. E no hospital não chega uma pessoa sadia, vai uma pessoa doente. A igreja é a mesma coisa. Se a gente achar que não tem nenhum pecado, que a gente tá perfeito, a gente não precisa mesmo ir na igreja. Então a igreja é lugar de pessoas feridas, pessoas que, né, machucadas por passado ou por achar que tem pecado, é lugar mesmo. Então, a gente tem que buscar, porque é ali que Deus vai trabalhar na gente, pra gente ser diferente. E outra coisa que me vem à mente, que eu ouvi uma pessoa pregando há algum tempo, foi o seguinte: quando Adão e Eva pecou, Jesus não deixou de descer. Ele vinha todos os dias às 6 horas, né? No virar do dia. Então, Jesus não deixou de descer aquele dia porque eles tinham comido o fruto proibido. Ele veio. Quem se escondeu foi Adão e Eva. E depois que. Então, assim, ele veio. E depois, quem sentiu vergonha da nudez não foi Deus que sentiu vergonha, ou foi eles que sentiram. Então, na vida é assim. Jesus vem todos os dias. Ele não deixa de estar ali. A gente é que se afasta. É a gente que sente o medo, né? E realmente, eu assisti também aquela série, The Chosen, e é lindo o tempo que Jesus passou, porque ele não esteve aqui julgando, ele não esteve aqui fazendo nada disso, e a gente às vezes se coloca numa posição de medo, sendo que não tem motivo para isso, né? A gente tem que ter medo realmente do mundo, que é incerto. Mas Jesus, ele tá sempre de braços abertos para perdoar, e o que ele mais quer é que a gente realmente tenha um coração contrito, um coração. O nosso devocional das mulheres lá da igreja é o coração ensinável. E é muito lindo, porque enquanto a gente achar que precisa aprender alguma coisa, Deus vai estar trabalhando na gente, né? E o nosso coração, ele tem que estar sempre disposto a aprender. E aí, com isso, eu estou vivendo o meu processo. Porque quando a gente lê na Bíblia, tem vários homens que Deus usou e todos eles passaram por processos. Davi, por exemplo, né, que todo mundo conhece, a história linda, o processo que ele passou. Ele teve o processo dele e ele pecou, igual nós, que também somos humanos.
mas o que chamava a atenção dele em Deus era o coração, né? Um coração segundo Deus, segundo o coração de Deus. E passar pelo processo, gente, gerar testemunho dói. Às vezes o que a gente vê acha tão bonito alguém fazendo, dando testemunho, o que a gente não pensa é que dói, né? É um processo. Quando eu decidi, por exemplo, como eu disse, deixar a minha vida mais bonita, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer diante de todo o sacrifício que Deus fez em dar seu único filho, diante do sacrifício que Jesus viveu, o quanto ele sofreu, a vida que ele deu. Então, o mínimo que eu posso fazer é tentar deixar a minha vida mais parecida com a dele, tentar cumprir os mandamentos dele, né? Principalmente amar ele sobre todas as coisas e amar o meu próximo, como a mim mesma. Principalmente esses dois, gente. Eu sei que são 10, mas se eu conseguir, sabe, o mais próximo da vontade de Deus, esses 2 mandamentos, eu já me sinto uma pessoa muito feliz. Porque não é fácil. Então, Davi passou pelo processo dele, eu tô passando pelo meu. Um exemplo, quando eu quis me casar, né? Porque se eu quero ter uma vida bonita perante Deus, isso era uma das prioridades na minha vida, né? Porque o Eduardo, a gente morava junto e isso era o início. Então, até para eu me batizar, eu precisava casar. Então, uma coisa é estar ligada à outra, né? E pra gente ficar junto, precisava casar. E eu, no que a gente queria, ficar junto, sempre quis, então não tinha outra saída. Aí, a gente decidiu se casar, foi tudo muito rápido. E só que chegou um momento, como eu disse, né? Gerar o testemunho dói. Porque chegou um momento em que eu não estava confortável mais com a vida que eu estava, porque eu já tinha decidido por Jesus. Então, quando a gente faz isso, ele começa a estreitar, sabe? O seu caminho, as suas opções, as suas amizades, tudo ele começa a estreitar. E você tem que ter muita sabedoria para passar por isso. Então, um certo dia eu falei, não tá legal assim. E aí eu falei com o Eduardo, falei, não tá legal, não tá encaixando, a gente tá bem, ele, mas você quer separar, você não tá feliz, a gente não tá bem, como que é? Falei, não, eu não quero separar. Ah, mas não tá bem. E aí a gente meio sem saber também, né, imaturo na fé e tudo no início, aí foi onde eu peguei e falei pra ele, não, então a gente vai ter que separar, porque eu tô sentindo muito cobrada disso. E aí, um belo dia, vou dar um pouquinho aqui do testemunho, mas eu não vou falar sobre isso muito não. Um certo dia eu decidi então que eu ia sair de casa, eu arrumei as minhas coisas, fiz as minhas malas, e aí o Eduardo falou assim, tudo bem, vamos só esperar pra gente ir no culto amanhã, e na volta, aí a gente decide, a gente fica amigo, não tem problema, vai, né, fica tudo ok. Mas nenhum queria, a gente tava fazendo algo que a gente realmente via que tinha que resolver. Mas a nossa imaturidade de não saber resolver, eu optei por isso, porque eu achei que era a única coisa. E aí eu entendi que Deus me cobrava que eu resolvesse, mas eu não sabia como. E aí eu dei espaço para Deus me ajudar, né? Fiz uma oração e fui no outro dia na igreja. Cheguei na igreja e recebi a palavra exatamente nítida, clara para mim. No fim do culto, Deus falou comigo assim. Ele queria mais de mim. Mais tempo, mais intimidade. E para isso eu tinha que resolver a minha vida. Quando fala lá que Abraão abre mão de Isaac, do seu único filho, eu às vezes confundo o nome da gente na Bíblia, porque eu não tô, né, aprendendo agora, então tem muito nome. Mas eu sei que tudo que ele mais amava na vida era o filho, o único filho que ele tinha. Com a mulher que ele tinha se casado. Eu sei que Deus deu para eles esse filho, eles já estavam bem velhos, sabe? Era o filho da velhice dele. E ele tinha um outro filho, mas esse era o filho com a esposa dele. Aí o que que acontece? Deus pediu para ele em sacrifício, que ele desse em sacrifício, Isaac.
Então, ele provou que ele amava Deus e levou o filho dele para fazer o sacrifício. E quando ele chegou lá em cima, ele arrumou o holocausto todo e fez a fogueira e colocou o menino em cima e ia matar, tava com a faca. E aí um anjo gritou, falou com ele, né, Abraão e tal, e falou para ele que não era isso que Deus queria, não. E aí apareceu um cordeiro, um carneirinho branquinho, que aí Deus deu. Então, assim, o que que acontece? Às vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente mais ama, que é nesse ponto que eu queria chegar. Então, assim, quando Deus viu que o Eduardo estava sendo o centro da minha vida, ele, por 2 vezes já, essa não tinha sido a primeira vez que eu fiquei entre o Eduardo e Deus. De uma outra vez também aconteceu, a gente estava indo para passar um final de semana nas montanhas e ele fez uma brincadeira, falou que lá ia ter um evento, algo relacionado a coisas que não é da religião que eu sigo desde criança, e aí eu não vou entrar em detalhe também, mas aí eu falei para ele que eu não queria participar e que se ele gostasse disso, que ele poderia fazer, mas que a gente não ia ficar junto, porque era algo muito diferente da minha fé. Eu respeito, gente, todas as religiões. Eu já fui católica, respeito, tenho muitas pessoas da minha família, família assim, não da minha casa, mas parente, tio, tia, assim, tenho muitos que são católicos. Eu fui católica por muito tempo e respeito a religião, já fui, eu vou, se precisar, não tem problema, mas eu digo assim, algo muito diferente, uma religião muito diferente, né? Não é igual assim, a gente fala batistas, presbiteriana, evangélico, católico, pra mim ok, entendeu? Mas tem coisa que é muito diferente, e nesse caso era. E aí eu falei com ele, falei, não, e tal, aí eu falei, se você, né, professa uma fé assim tão diferente da minha, não vai dar certo, porque realmente, né, é que nem o pastor Cláudio Duarte fala, a gente tem que ver até isso. E quando eu e ele a gente se conheceu, tanto eu quanto ele, a gente não tava com nenhuma religião. Eu era evangélica, mas eu não tava indo pra igreja, eu não tava certo. Então, e ele também não. E aí, como eu dizendo, o pastor Cláudio Duarte fala assim que se você gosta de macumba, arruma alguém que gosta de macumba. Um leva o frango, outro corta o pescoço. Se você é católica, arruma alguém que é católico. Um reza Ave Maria, o outro reza o Pai Nosso. Então você tem que meio que arrumar alguém que professe uma fé parecida com a sua, né? E aí, nesse dia eu abri mão. Falei pra ele, não, eu não quero, eu vou voltar embora, você pode ficar, né? Vai ter esse evento lá, eu não vou participar, eu não quero. E se você, né, tem curiosidade, não tem problema. A gente vai, né, realmente separar. Então, nesse dia eu abri mão. E aí Deus cobrou de mim de novo nessa outra fase. Foi onde eu falei com ele, né? Falei, então tá bom, vou esperar, mas as minhas coisas estavam arrumadas. E a gente foi pra igreja. E aí eu falei com ele, na volta, falei, olha, Deus falou comigo, falou exatamente o seguinte, né, que ele quer mais de mim, que eu preciso procurar ser mais parecida com ele. E para isso, o que eu entendi claramente, gente, eu não sei explicar como aqui, mas eu falei para ele, ou a gente casa, ou eu vou pegar minhas coisas e vou sair. A gente vai separar e daqui, porque a gente tinha planejado casar em janeiro. Que ele já tinha me pedido em casamento, né? Mas a gente não tinha uma data e não queria casar. Assim, pelo fato de não gastar, fazer festa e tudo mais. E ele falava, não, a gente também, tipo assim, a gente casa no Brasil, depois que voltar, não sabe quando. Mas Deus cobrou, tinha pressa nisso. E aí foi onde eu abri mão dele de novo. Falei, então se a gente não for casar, eu vou escolher Deus, porque o caminho que eu preciso seguir com Deus, ele tá me cobrando isso. Ou que eu esteja em um relacionamento correto, né, perante Deus, não tô aqui julgando ninguém, como eu disse, eu fiquei muito tempo assim, sem estar casada e respeito, mas pro meu momento eu precisava, ou senão a gente vai casar. Ele falou, mas tal, vamos esperar até janeiro. Eu falei, ok, a gente espera até janeiro, mas vai ter regras. E aí foi onde ele falou, com essas regras, já dá pra imaginar, não vai dar pra gente ficar tanto tempo morando junto, né, na mesma casa. E então a gente optou por casar mais rápido e seguir as regras. E aí a gente acabou se respeitando um tempo até a gente se casar e nos casamos. E é isso. E depois disso nós nos batizamos na igreja e a gente decidiu seguir o caminho junto, porque a gente queria ficar junto. Mas relacionamento é assim, né? Não adiantava eu ir pra igreja
eu me batizar e ele ficar numa outra vida. Ia pra festa, chega em casa, então assim, eu não ia poder acompanhá-lo. Então ele decidiu por amor a gente ficar junto e abrimos mão. Eu por amor a Deus e ele aprendeu por amor a mim. Hoje ele fala, eu amo tanto você porque você me ensinou a amar a Deus em primeiro lugar, que naquela época ele também me amava, acho que em primeiro lugar, porque ele não tinha essa busca, e hoje não. Hoje ele tem essa certeza que ele ama Deus em primeiro lugar, e que ele me ama tanto por eu ter feito ele, né, ter essa vontade. Ele sempre teve no coração, mas estava fechadinho lá. Que é assim, quando a gente leva uma criança para a igreja ou fala para aquela criança de Deus, a gente planta uma sementinha no coração dela. Então, com certeza, essa sementinha foi plantada no coração do Eduardo desde pequeno. A mãe, a avó, a tia, alguém levou para a igreja, alguém ensinou de Deus e ele já tinha plantado. Não fui eu que plantei. Mas aí ele reacendeu com a minha vontade, o meu desejo, a minha paixão por Jesus, aí acendeu ele. E aí a gente tá junto nessa. E aí o que que acontece? Para ter essa busca, a gente não sente essa vontade assim, nossa, eu acordei querendo ler a Bíblia, eu acordei querendo ler uma palavra, eu acordei querendo ouvir uma pregação. Não é. Isso é algo que a gente faz, a gente vai treinando. É igual ir pra academia. Eu ainda falta essa parte da academia. Tô indo, mas assim, não aprendi, não tô gostando, eu tô na parte do esforço ainda. A gente vai primeiro por esforço, né, por força de vontade, e depois a gente aprende a fazer porque gosta, né? Academia, buscar Deus, né? E aí é onde a gente vai se arrependendo das coisas que a gente fez de errado na vida, né? Como eu disse, eu não sou santa, então tenho muito do que me arrepender e já me arrependi de muita coisa. E peço o Espírito Santo todos os dias para que ele trabalhe em mim, para que ele não me deixe sozinha nem um segundo. E porque quando ele tá com a gente realmente consegue se arrepender, consegue lembrar das coisas que a gente fez de errado e se arrepender, né? E é isso. O mais importante é não deixar de buscar. Por medo, por insegurança, ou porque acha que tá em pecado, ou porque pecou. Porque, gente, o inimigo ele vai tentar plantar o tempo inteiro na cabeça da gente que a gente é pior do que outras pessoas, que a gente pecou mais do que outra pessoa, que nosso pecado é pior, é mais feio. Mas Deus, ele não deixou de descer para falar com Adão e Eva, porque eles tinham pecado. Muito pelo contrário, ele desceu, ele fez tudo do jeito que ele sempre fez, ele veio. E o que ele mais quer é que a gente se arrependa. Arrependa de coração, arrependa de verdade, arrependa na intenção de nunca mais fazer aquilo. Porque a gente sabe que Deus, ele ama perdoar, mas a gente não pode fazer na intenção de, Deus vai perdoar depois, eu posso fazer. Não, isso não é. Não é o Espírito Santo que está trabalhando em você. Então é isso, eu também tô aprendendo, espero aprender com vocês, espero que vocês possam aprender alguma coisinha comigo. E tô sempre aqui, aberto para receber mensagens. Como eu disse aquele dia, aquela amiga minha falou, não, mas assim... Então assim, eu amo quando fala, né? É claro que eu recebo mensagens também de pessoas que falam coisas pra até me ofender, mas eu não importo. No momento, às vezes eu olho e fico chateada, mas eu não vou parar por isso. Não vou parar. Outro dia também eu vi uma colega minha que mora aqui na Flórida, bem colega, assim, bem conhecida, distante, eu não tenho muito. Ela falou assim, é porque a gente posta as coisas e as pessoas às vezes vêm dar opinião própria e machuca a gente. Então, assim, gente, cautela, né? Vamos ter cautela para responder, se você não quer falar nada de legal pra pessoa, guarda pra você. Pensa antes, né? Não vai dando a sua opinião. Às vezes a pessoa nem pediu sua opinião, o perfil dela tá ali. Se você quiser seguir, se você não quiser, só não ficar chateando. Porque realmente, às vezes a gente tem ali, tira um tempo, sabe? Pra passar alguma coisa, até pra falar do nosso dia a dia, né? Que nem uma colega falou, essa colega esqueci o casaco hoje, um dia frio, como que faz isso? Porque é uma brincadeira, a gente quer ser assim, né? E a pessoa vai lá e fala assim, nossa, como mesmo, né, que esquece? Cara, não fala nada, velho. Não fala nada. Não fala nada. Só não fala. Entendeu? Porque chateia. E aí, assim, o perfil é da pessoa, ela posta o que ela quer, é a vida dela. E é bacana, a gente faz isso até para as pessoas que estão longe.
né? Nós que viemos para cá, principalmente, a gente quer ter uma comunicação com as nossas amigas, nossos colegas do Brasil, familiares. Então a gente faz isso às vezes para estar mais próximo das pessoas, não é para receber crítica, né? Claro que se for uma crítica, né, realmente construtiva, algo saudável, legal, falar, oh, não, isso daí não é assim não. Lá tá escrito tal coisa, bacana. Agora se for para vir chatear a pessoa, nem fala, pô. Nem fala, guarda para você. E é isso. Mas por hoje vai ser sobre isso. É só para falar um pouquinho mesmo do que aconteceu nesse tempo. E a gente está aí muito feliz, muito alegre, muito contente na presença de Jesus, buscando cada dia mais. E é isso aí. Zoe fez ontem uma cirurgia. A gente fez a laqueação dela, né? Para não ter filhotinhos. Castramos, né? Castração que fala. A gente fez a castração e ela tá ali quietinha e eu tô cuidando dela. E é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus, que o Espírito Santo possa trabalhar cada dia mais no meu coração, na minha vida, na sua também, né? Nos fazendo ser pessoas boas, né, gente? Porque a gente não é. O ser humano, ele não é bom. A gente passa a ser melhor quando a gente busca isso, porque se for olhar, ninguém é bom. A gente se esforça, né, para amar o próximo. É só tentar se colocar no lugar da outra pessoa que a gente consegue amar ela um pouco. Então, eu tenho feito isso, né? Embora as pessoas sempre falam, ah, mas como assim tem problema com você? Você é tão tranquila e tal. Não tenho problema com ninguém, mas realmente às vezes a gente olha uma publicação e a pessoa fala uma coisa meio nada a ver pra você, talvez, pelo que você tá vivendo. E aí a gente pensa em falar alguma coisa daquilo, em criticar ou na cabeça, aí você tem que parar e pensar, fala, gente, você coloca no lugar da pessoa, você não sabe o que a pessoa tá passando, independente da publicação ou não, né? Eu mesmo vejo aqui muita publicação nos grupos aqui de pessoas que vêm, chega aqui e posta coisas aleatórias, eu não comento, independente do que eu penso, eu guardo pra mim. Se não for algo que eu sei que vai ser bom pra pessoa, eu nem falo. Mas enfim, é isso. Deixa eu me despedir aqui logo. Beijo, beijo. Bom final de semana. Não sei se eu vou estar falando aqui, então, Feliz Natal, né? Boas festas e um beijo.